Galera, se não podemos ir de aula presencial, vamos de quê, galera? Vamos de aula online. Um forte abraço, galera do Marizinha Félix Teixeira e galera do Dr. Elvino Alves Ferreira e fãs do canal História Dinâmica. A aula de hoje é sobre o quê, galera? Vamos observar a imagem aí dos capoeiristas. Essa imagem é de Rugendas, de 1835. É da época da escravidão. Então, a aula de hoje é relacionada à escravidão. Mas vamos observar na aula de hoje as formas de resistência da escravidão. Ao contrário do que pensam, os escravos, os africanos, que foram escravizados, eles resistiram bravamente à escravidão. Muitos dizem que pela distância, por serem de etnias diferentes, eles sucumbiram à escravidão, aceitavam pacificamente, passivamente a escravidão, o que não é verdade. Eles resistiram e muito à escravidão. É isso que veremos aqui na aula de hoje do canal História Dinâmica. Além disso, vamos assistir nessa aula, observar nessa aula, a abolição da escravidão também, que foi fruto do protagonismo também desses escravos. Não foi um presente dado pela princesa Isabel, como muitos pensam. Foi resistência, foi o quê? Foi persistência, a luta dos escravos em busca da sua liberdade, com a ajuda também dos abolicionistas. Não podemos esquecer dos abolicionistas, tanto brancos quanto negros. Então vamos lá, galera, vamos partir para o que interessa, que é a aula sobre resistência à escravidão e abolição da escravatura. Partiu! Então aí, galera, o título da nossa aula, Resistência à Escravidão e Abolição da Escravatura. Um exemplo da resistência à escravidão foi a Revolta dos Malês em 1835, na Bahia, que os escravos de origem muçulmana, principalmente escravos urbanos, se rebelaram e chegaram a entrar em conflito com as tropas do governo, foram derrotados, mas se rebelaram, porque foi revelado antecipadamente o plano deles. Então eles tiveram que ir para o confronto sem planejamento e foram derrotados, morrendo 70 negros e 9 membros das tropas do governo. Ok? Só para ilustrar a nossa aula aí da resistência dos escravos à escravidão. Então vamos ao que interessa, galera. Quais eram as formas de resistência? A primeira forma de resistência era logo quando eles eram sequestrados lá na África e iam para os navios, eram colocados nos navios chamados navios negreiros ou tumbeiros. Essa era a primeira forma de resistência. Eles praticavam rebeliões nos navios, eles se jogavam dos navios. Essa era a primeira forma de resistência que nós vamos ver agora. A segunda forma de resistência era rebeliões nas fazendas, que eles se rebelaram contra o trabalho, às vezes ficavam sem trabalhar, dias sem trabalhar, ou fugiam, ou destruíam lá a fazenda, ou se rebelavam contra o próprio senhor de engenho, ou o seu dono da fazenda, ou de qualquer outro serviço. As fugas e a criação dos quilombos e a capoeira, que nós vamos ver posteriormente, com mais calma agora, no decorrer da aula, galera. Vamos começar então pelos navios. O navio negreiro ou tumbeiro, que era chamado também de estante humana, dentro do navio. Vou ler a frase do Joseph Clifford. Os traficantes dividiam o porão em 3 patamares, com altura de menos de meio metro cada um. Presos pelos pés, mais de 500 escravos se espremiam deitados ou sentados. Ficavam como livros num instante, disse o traficante Joseph Clifford. Então, para vocês verem a situação, em relação à questão de humanidade, péssimas condições, eles se alimentavam por ali mesmo, faziam as necessidades por ali mesmo, e poderia, segundo relatos de historiadores, chegar a temperatura até de 55 graus ali embaixo do navio, e mesmo assim eles conseguiam tomar os navios em algumas situações, como foi o navio Amistad, o navio de bandeira americana Amistad. E tem uma curiosidade aqui, que a maioria dos navios colocava a bandeira americana, porque quando a Inglaterra proibiu o tráfico negreiro, em 1848,
ela se dava o direito de revistar os navios. Só que os Estados Unidos não permitiam isso. Então, quando o navio tinha bandeira americana, eles não revistavam o navio. Então, a maioria colocava a bandeira americana. Interessante, né, essa curiosidade, né? A imposição já dos Estados Unidos já no século XIX, imposição da sua força, né, que depois vai se tornar a nação mais poderosa do mundo. Não naquela época ainda. Ali, quem tinha o papel dos Estados Unidos era a Inglaterra, mas já tinha o respeito, né? Já respeitava os Estados Unidos. Então vamos lá, galera, vamos para o próximo slide. As rebeliões nas fazendas, como eu já falei, eles deixavam de trabalhar, matavam os capitães do mato e até os donos das fazendas, em busca também da liberdade, mas em busca de melhores condições dentro do próprio trabalho, para não sofrer tantos castigos físicos e para não sofrer trabalhando tantas horas sem parar. E, como última instância, eles também fugiam para os quilombos porque eles queriam se tornar livres. Alguns queriam só negociar melhores condições de trabalho, mas muitos também fugiam para os quilombos, conforme nós vamos ver no próximo slide, galera. Os quilombos, né, que eram povoação fortificada de negros fugidos do cativeiro. Mas também tinham indígenas que iam para lá, brancos livres, que em busca de melhores condições. Eles iam para os quilombos, que os quilombos funcionavam como uma aldeia, né? Tinha um líder, poderia ser chamado rei, né, como eram nas tribos africanas, né? Os principais quilombos, quilombo dos Palmares, que esse foi o principal e maior quilombo, nas Alagoas, na Serra da Barriga, que teve 3 incursões de Domingos Jorge Velho, um bandeirante, para poder destruir o quilombo, que ele, ou até hoje, o quilombo dos Palmares e Zumbi dos Palmares é símbolo da luta dos negros. Ele tem até o Dia da Consciência Negra, que é em homenagem a Zumbi dos Palmares. Muita gente está tentando diminuir a imagem dele, falar que ele tinha escravos, só que isso não foi comprovado pela ciência e história, não foi comprovado cientificamente. Foi na base do achismo que se criou essa história, esse mito que ele tinha escravos. Nada foi provado até hoje, galera. Continuem assim, como eu vou dizer para vocês, continuem ainda com a imagem de Zumbi dos Palmares como herói da resistência à escravidão. Porque essa situação que Zumbi dos Palmares tinha escravos e era extremamente cruel, é errada, que ele ia sequestrar nas fazendas as pessoas, os negros, para se tornar escravos, não. Eles iam buscar as pessoas para morar nos quilombos, para libertá-los dos senhores. Estão deturpando a história. Então, história é uma ciência, como eu já falei. Então, muito cuidado com o que vocês ouvem assim, de pessoas que não são historiadores, de pessoas que só estão aí para diminuir, né, a resistência que os negros tiveram à escravidão. A maioria quer só diminuir. Por quê? Porque um povo que não reconhece o seu valor é mais facilmente dominado, enganado e manipulado. Então tomem muito cuidado. O Quilombo dos Palmares é símbolo de luta e resistência à escravidão, galera. E Zumbi dos Palmares, até que se prove o contrário, todos têm seus defeitos, ele é um representante aí do quê? Da luta e da resistência contra a escravidão. Tá? Ele foi criado, ele foi retirado do seu quilombo quando era mais jovem, foi criado por um padre e voltou por conta própria para esse quilombo para poder liderar o quilombo após a morte do seu tio Ganga Zumba. Muitos dizem que foi ele que matou, ele morreu envenenado, mas não foi provado que foi Zumbi dos Palmares. Ganga Zumba ele queria fazer um acordo com os portugueses, né? E o quê? Ia dizer aonde ficava o quilombo, ia fazer um acordo de paz. E aí, gente, um acordo de paz com quem é escravista ia ser bem complicado, e o Zumbi dos Palmares não concordava. Agora, se ele matou, não foi comprovado, ele foi morto, o Ganga Zumba foi envenenado realmente. Agora, isso não foi comprovado que foi Zumbi. Zumbi assumiu e se tornou o líder que resistiu bravamente às incursões de Domingos Jorge Velho, certo? Então vamos lá, galera. Vamos para a próxima forma de resistência. Que dentro disso tudo eles utilizavam o quê? A capoeira. A capoeira que era o quê? Representava a cultura africana. Eles
trouxeram algumas ritos religiosos da África, mas a capoeira foi criada no Brasil, em forma de quê? Uma luta, mas também uma dança, né? Com música, que serviu para quê? Serviu tanto para eles relembrarem a África, assim, em relação à sua cultura, mas principalmente para resistir, porque os brancos, eles tinham medo, né, da capoeira, de quando eles lutavam capoeira. Que capoeira foi proibida até 1930 no governo Vargas, porque era violenta, ela serviu realmente. Eles usavam até os capoeiras na época das eleições do voto de cabresto no início da República, para poder intimidar as pessoas a votarem nos seus candidatos. Usaram a capoeira de forma errada também, mas os próprios republicanos, os próprios brancos se aproveitavam, né? Usavam eles como seus capangas para poder intimidar as pessoas. E tem uma curiosidade, no carnaval, alguns capoeiras ficavam fantasiados de baiana, esperando algum engraçadinho ficar mexendo com as mulheres no meio da festa, e aí eles davam um golpe. Então a palavra rodar, o termo rodar a baiana, é quando esses capoeiristas iam lá e davam um golpe naquele engraçadinho que ficava querendo passar a mão nas mulheres no meio lá do carnaval do Rio de Janeiro. Então, galera, tomem cuidado com a galera que quer rodar a baiana aí, né? Os engraçadinhos que ficam mexendo com as mulheres no carnaval, porque sempre tem algum defensor das mulheres que pode querer rodar a baiana, galera. Então, cuidado aí, e eu espero que vocês respeitem as mulheres. Abolição da escravidão, né? Presente da princesa Isabel ou conquista com lutas? A minha aula, né, o início da aula já mostrou parte disso, que na verdade não foi um presente da princesa Isabel. E eu já, numa aula anterior também, eu já falei que a família imperial de abolicionista não tinha nada. Era uma estratégia para poder manter a escravidão. Falar que era abolicionista, abolir dar carta de alforria para alguns de seus escravos, assalariar alguns, como foi feita como estratégia, para mostrar uma imagem internacional de humanismo, que era a favor da abolição. Mas quem comandava, assim, economicamente o país no Segundo Reinado eram quem? Os traficantes de escravos e os donos de fazendas que precisavam de escravos. Então, era muito difícil a princesa Isabel e Dom Pedro II serem abolicionistas, galera. Então, essa pergunta eu já respondi em parte, né? A maior parte eu já respondi para vocês. Não foi um presente, foi uma conquista, com lutas. Não só dos escravos, né? Dos escravos, porque eles resistiam, como eu falei, mas tiveram pessoas abolicionistas, que eram humanas, que queriam. E a influência inglesa, não porque eles eram simplesmente bonzinhos e humanitários, porque a Revolução Industrial exigiu o quê? Mercado consumidor. Exigindo o mercado consumidor, escravo não consome. E dá prejuízo, tipo assim, porque os donos de fazendas, eles precisavam sustentar esse escravo. Então não desenvolvia economicamente essas fazendas para poder consumir mais lá do mercado externo. E indústria também com escravo não combina, né? Eles não iam produzir mais, porque eles não tinham o risco da demissão, eles tinham que ficar com o dono. Então, a escravidão era meio contraditória, e os ingleses não queriam, né, que continuasse a escravidão por causa disso, não só por questões humanitárias, sim por questões econômicas, porque a Inglaterra estava no auge da Revolução Industrial. Então, galera, aí é o histórico da abolição da escravidão, né? Desde a chegada de Dom João, ele tinha um acordo com a Inglaterra para acabar aos poucos com a escravidão no Brasil, primeiro extinguindo o tráfico, né? Há muito contragosto, por quê? A política econômica do Brasil e de Portugal era essa, né? De Portugal em relação ao Brasil era justamente essa, a monocultura escravista, né? Voltada para o mercado externo. Então era muito difícil, mas Dom João não podia negar a Inglaterra, que era a nação mais poderosa economicamente e que ajudou ele a chegar ao Brasil, escoltou, né, fugindo lá de Napoleão Bonaparte. Mas aí, a partir, né, de 1831, maiores pressões inglesas, em 1831 se cria a Lei Feijó, que todos os africanos que entrassem no Brasil seriam considerados homens livres, que não aconteceu, que é a famosa lei para inglês ver, né? Que quando a gente fala é para inglês ver, foi essa Lei Feijó, que continuava o tráfico normalmente. Então a Inglaterra, percebendo isso,
eles criaram uma lei, né, uma lei internacional, a Lei Bill Aberdeen, que proibia o tráfico de vez. Por quê? Essa lei previa que eles podiam até afundar navios que fossem de escravos, né? Por isso que eles colocavam a bandeira dos Estados Unidos, que os Estados Unidos não permitiam isso, que revistassem o navio, né? Muitos dos traficantes de escravos mandavam os escravos se jogarem, né, para dizer que não tinha ninguém, né? O prejuízo era total e a morte, né? Principalmente o prejuízo humano, que eles morriam, né? E então, a partir daí, o Brasil, se sentindo pressionado e com muito prejuízo, ele criou a Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que proibia definitivamente o tráfico de pessoas para o Brasil. Continuou, mas muito menos. E aí o que acontecia? O tráfico interno. O Nordeste, que estava em crise do açúcar, exportava esses escravos para o Sudeste. Mandava esses escravos, né, fazia o tráfico interno. No caso, o tráfico interno. E aí esses escravos ficavam muito mais caros, né? O Nordeste vendia muito mais caros. E a partir do momento da crise no Vale do Paraíba, em que a produção de café vai para o Oeste Paulista, eles buscam o quê? Os imigrantes, né? Fazem a prática do colonato e buscam os imigrantes. Aí reduz muito a escravidão, né? Já está em crise a escravidão. E mesmo assim eles tentam adiar, criando o quê? Essas leis. A lei do ventre livre, que é o quê? Que toda criança nascida a partir daquele momento era livre, mas até os 8 anos tinha que ficar com a mãe, e depois o senhor de escravo podia escolher. Ou dava para o governo a título de indenização, recebia 600 mil réis, ou esse menino ele podia escolher, trabalhava até os 21 anos para ele a título de indenização. Não adiantava muito se ele escolhesse essa opção, né? Ia trabalhar até os 21 anos. E a lei do sexagenário, em que os escravos com 60 anos estavam livres, mas tinham que trabalhar mais 5 anos a título de indenização. E a expectativa de vida naquela época do Brasil era uns 40 anos, 50 anos no máximo. Então, essa lei não tinha nem lógica, né? Foi só com o objetivo de adiar a abolição da escravidão, ou da escravatura, que foi em 1888, né? Adiar o inevitável. E aí nós vamos ver quais são as consequências para aquelas pessoas que foram, né, deveriam ser as beneficiadas da abolição da escravatura, né? Que são os negros que ficaram livres, né? Liberdade, liberdade. Mas quais foram as consequências? Desemprego, fome, racismo, desigualdades sociais e a dívida histórica que nós temos até hoje. Essas cotas hoje não são à toa. É uma dívida histórica. Porque quando a escravidão foi abolida, não teve nenhum projeto para inserir esses ex-escravos na sociedade, um curso de formação, gerar emprego, né, na agricultura bem assalariado, casas, criarem, né, projetos de casas populares. Naquela época isso não tinha nem chance. Reforma agrária, muito menos. A lei de terras foi criada com o objetivo de evitar que os escravos, né, alforriados comprassem terra, que os pobres tivessem terra. Então, essas são as consequências. Por que hoje nós temos racismo? Por que hoje nós temos discriminação? Porque desde aquela época não houve um projeto para inserir esse ex-escravo na sociedade, para ele ter melhores condições de vida, um bom emprego, uma boa casa. Então, o que foi gerado, o quê? Foram criadas moradias de péssima qualidade, que foi feito no improviso, as favelas, né? Então, é complicado você falar que não tem, que não existe, que essas coisas não existem, dívida histórica, racismo, né? Ninguém é inferior a ninguém pela cor da pele. A questão foi o que foi dado para esse grupo social, né, que hoje faz parte da nossa sociedade, que hoje nós temos consequências. Foi dado nada, não houve um trabalho, um projeto social naquela época, que isso aí nem... Se hoje já é difícil, imagina naquela época que o pensamento era um pensamento colonial, um pensamento escravista. Não tinha nem condições de pensar em reforma agrária, nada. A questão era aumentar, acirrar as desigualdades sociais, galera. Agora uns exemplos aí, ó. Luiz Gama, que era negro, advogado, abolicionista e poeta, né? Vamos ver alguns abolicionistas, né?
colaborou, né, escrevendo, porque ele escrevia nos jornais, protestando contra a escravidão. André Rebouças, engenheiro, né, olha só, engenheiro, abolicionista, matemático, astrônomo, biólogo, geólogo, higienista e filantropo. A abolição da escravatura eu vivi para ver, a democracia rural não. Quem possui a terra possui o homem. Então, é o que eu falei, não teve reforma agrária. Frases de André Rebouças, que viveu a época. Né? Aí mais algum, Joaquim Nabuco, que era branco, político, que participou lá do movimento dentro do parlamento, José do Patrocínio, farmacêutico e jornalista, poeta Castro Alves. Né? Então, todos esses aí participaram do movimento abolicionista. E aqui é o André Rebouças, outra foto do André Rebouças. Então, galera, o recado foi dado aí. Né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam, comentem, compartilhem. Coloque seu comentário para eu saber se vocês tiveram alguma dúvida, se eu deixei alguma questão em aberto. Então, forte abraço e até a próxima, galera!